Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos começar com a correção da tarefa de matemática, ok? Agora nós vamos na correção de matemática da página 224, aonde ele deu o valor dos livros escrito com palavras e pediu para vocês utilizarem o símbolo do real para escrever os preços, né? Então, olha lá a letrinha A, R$ 20,30. A letrinha B, R$ 15,28. A letrinha C, R$ 66,66. E a letrinha D, R$ 12,00. Coloquei das duas formas que podem ser escritas, certo? Olha lá, a tia colocou o R e o cifrão, depois eu coloquei o reais, a vírgula, e depois eu coloquei o valor em centavos, ok? Agora nós vamos para a correção da página 225, onde ele queria saber quanto Maria, Luan e Edgar pouparam, né? Maria poupou R$ 72,00, Luan R$ 33,50 e Edgar R$ 130,00. Aí ele pergunta, quem poupou o menor valor? Foi Luan, olha lá, R$ 33,50. Na letrinha C, qual é a diferença de valor entre quem poupou mais e quem poupou menos? Olha lá, R$ 130,00. Eu fiz a continha aí do lado. Menos R$ 33,50. Então, a diferença é de R$ 96,50, tá? Número 3. Era aquele probleminha do Felipe, né? Que ele foi na padaria comprar 2 litros de leite e levou aquele dinheirinho lá. 2 notas de R$ 2,00, 3 moedas de R$ 1,00, 2 moedas de 50 e 3 moedas de R$ 25,00. Eu não sei se vocês fizeram a conta aí, mas ele levou 2, 4, 5, 6, 7, R$ 8,75, tá? Então, ela pergunta, né? Quanto ele pagou pelos 2 litros de leite? 2,50 mais 2,50, ah lá, resposta da letra A, R$ 5,00. Aí, ele pede que a gente escreva 2 possibilidades, porque ele poderia utilizar esse dinheiro para pagar de diversas formas. Então, as minhas 2 possibilidades. A primeira, 2 notas de R$ 2,00, que 2 mais 2 é 4, mais uma moeda de R$ 1,00, 4 mais 1, R$ 5,00. E a minha segunda possibilidade, uma nota de R$ 2,00 e mais 3 moedas de R$ 1,00, desculpa. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, as minhas 2 possibilidades poderiam ser essa daí, dele pagar o leite. Bem, agora que nós já fizemos a tarefa, nós vamos pegar a nossa apostila e vamos para a página 129, o espaço urbano, certo? Neste módulo, você vai estudar o espaço urbano, ou seja, a cidade e suas paisagens, formadas por ruas, quarteirões e diferentes tipos de bairro. Aí ele apresenta para nós 2 quadros, Cidade de Cláudio Tosi, 1984, e Brincadeira de Roda, de Araci, de 2012. Estas imagens mostram paisagens de cidades. Que diferenças você percebe ao observá-las? Bem, primeiro agora vocês vão ver um vídeo sobre o espaço urbano. Depois nós falaremos sobre isso. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luísa Chaves e hoje vamos falar de espaço urbano. Como vocês já sabem, eu estou no 3º ano e agora estou estudando em Geografia o espaço urbano. Quis falar um pouco sobre isso com vocês. Se vocês quiserem mais vídeos aqui no canal sobre a série Vamos Falar de, é só apertar o like, apertar o like, não tá dando muito certo, então apertar o like e comentar. O espaço urbano, o meu bisavô se chamava Urbano, mas não é o espaço dele não, tá gente? Urbano vem do latim urbanos, que quer dizer pertence à cidade. No espaço urbano, infelizmente, você vai encontrar menos na
Lembrando que hoje é dia 22/7/2020, certo? Bom, ele pergunta então para nós se essas imagens que nós vemos na apostila, elas mostram paisagens de cidade, se sim ou não, tá? Mostram, né? A gente pode ver tanto a primeira ela representa muito a cidade e a segunda, apesar da brincadeira, a gente consegue ver ao fundo das crianças a imagem da cidade, certo? E que diferença você percebe ao observá-los? Que diferença vocês percebem? A primeira imagem ela é muito povoada com prédios, casas. A segunda, ela já tem um espaço para que as crianças possam brincar. E a cidade parece que ela fica um pouquinho distante do lugar onde as crianças estão, né? Temos as cidades brasileiras. O conjunto de bairros é o que forma a zona urbana, certo? E nela a gente vê uma paisagem cheia de casa, prédio, pessoas, lojas, veículos, tá? Hospitais, escolas, enfim. Vocês vão tá vendo aí na foto, é o centro da cidade de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, no ano de 2011, tá? Na zona urbana, as pessoas trabalham, por exemplo, nas fábricas, no comércio, nos escritórios, nas escolas e nos hospitais, e compram o que necessitam em lojas. Zona urbana nada mais que é cidade, né, pessoal? Você já pensou em como são as cidades brasileiras? Embora muitas tenham características semelhantes como ruas, praças, lojas, residências, elas não são iguais. Cada uma tem sua própria paisagem. Tudo aquilo que vemos, quando olhamos para um lugar, compõe sua paisagem. Ruas, pessoas, casa, vegetação, rios, serras, também os cheiros, os sons e o movimento fazem parte dela. Eu não sei quantos de vocês já foram para São Paulo, mas toda vez que eu vou para lá, quando eu entro na cidade, eu já percebo o cheiro da cidade diferente, né? E assim acontece em muitas das outras cidades que a gente não conhece. Página 131. As cidades que são localizadas em serras, que são cheias de subidas e descidas, como Poços de Caldas, no estado de Minas Gerais. Outras são planas, como Brasília, a capital do Brasil. Há também cidades localizadas à beira-mar, como Natal, no Rio Grande do Norte, e outras que ficam no interior do país. Distante do mar, como Cuiabá, a capital do Mato Grosso. Há cidades muito próximas a florestas, como Manaus, no Amazonas, e cidades no meio do sertão, como Manari, em Pernambuco. E vocês vão olhar aí para o mapinha. A primeira imagem é Manaus, olha lá. A segunda é Manari. A que vem debaixo de Manari, do lado direito, é Natal. Debaixo, Poços de Caldas. Brasília, olha lá. E a do lado esquerdo, ao meio, é Cuiabá, tá? Cidade segundo sua formação. Assim como os bairros, as cidades também podem ser formadas espontaneamente, quando algumas pessoas decidem morar em um determinado lugar, e lá elas constroem suas casas. Com o tempo, a população e o número de casas aumentam, formando quarteirões, bairros e, por fim, a cidade. Foi dessa maneira que se formou grande parte das cidades do nosso Brasil. No entanto, algumas surgiram de forma diferente. Tiveram sua origem em projetos de construção encomendados pelo governo. A maior parte delas foi criada para ser a capital do seu estado. Teresina, capital de Piauí, Aracaju, capital de Sergipe, Belo Horizonte, capital de Minas Gerais, Goiânia, capital de Goiás e Palmas, capital de Tocantins. Essas são chamadas cidades planejadas. Interessante, né, gente? As cidades que as pessoas começam por casinhas, né? Então elas são construídas, e as planejadas, né? Que elas foram construídas para ser capital de algum estado. Bem, na página 133. Você sabia que uma das cidades planejadas mais conhecidas do mundo está em nosso país? É Brasília, a capital federal do Brasil. Agora vocês vão ver um videozinho aí sobre a construção de Brasília, ok? Já voltamos.
Bom dia, galerinha! Hoje nós vamos começar com a correção da tarefa de matemática, ok? Agora nós vamos na correção de matemática da página 224, aonde ele deu o valor dos livros escrito com palavras e pediu para vocês utilizarem o símbolo do real para escrever os preços, né? Então, olha lá a letrinha A, R$20,30. A letrinha B, R$15,28. A letrinha C, R$66,66. E a letrinha D, R$12. Coloquei das duas formas que podem ser escritas, certo? Olha lá, a tia colocou o R e o cifrão, depois eu coloquei o reais, a vírgula, e depois eu coloquei o valor em centavos, ok? Agora nós vamos para a correção da página 225, onde ele queria saber quanto Maria, Luan e Edgar pouparam, né? Maria poupou R$72, Luan R$33,50 e Edgar R$130. Aí ele pergunta, quem poupou o menor valor? Foi Luan, olha lá, R$33,50. Na letrinha C, qual é a diferença de valor entre quem poupou mais e quem poupou menos? Olha lá, R$130, eu fiz a continha aí do lado, menos R$33,50, então a diferença é de R$96,50, tá? Número 3. Era aquele probleminha do Felipe, né? Que ele foi na padaria comprar 2 litros de leite e levou aquele dinheirinho lá. 2 notas de R$2, 3 moedas de R$1, 2 moedas de 50 e 3 moedas de R$25. Eu não sei se vocês fizeram a conta aí, mas ele levou 2, 4, 5, 6, 7, R$8,75, tá? Então, ela pergunta, né? Quanto ele pagou pelos 2 litros de leite? 2,50 mais 2,50, ah lá, resposta da letra A, R$5. Aí, ele pede que a gente escreva 2 possibilidades, porque ele poderia utilizar esse dinheiro para pagar de diversas formas. Então, as minhas 2 possibilidades. A primeira, 2 notas de R$2, que 2 mais 2 é 4, mais uma moeda de R$1, 4 mais 1, R$5. E a minha segunda possibilidade, uma nota de R$2 e mais 3 moedas de R$1, desculpa. 3 vezes 1, 3, mais 2, 5. Então, as minhas 2 possibilidades poderiam ser essa daí, dele pagar o leite. Em 21 de abril de 1960, Brasília é apresentada a toda a nação como centro das futuras decisões políticas, a cidade da esperança. Até o Papa da época, João XXIII, mandou um recado especial para Brasília em português via rádio. Diz que a nova capital do Brasil é uma pedra milenar na gloriosa história. Do outro lado do mundo, os japoneses publicaram a história de Brasília em seu jornal como um acontecimento do século. Um dia de sol forte, céu azul, 200.000 pessoas na capital, gente de todo o país representando a diversidade cultural brasileira, logo ao lado do Congresso Nacional. Oscar Niemeyer é o arquiteto que projetou o Congresso Nacional, e para ele, a arquitetura de Brasília é mais que uma questão de engenharia, é uma manifestação do espírito, da imaginação e da poesia. Quem visita a capital e vê a arquitetura e os palácios pode gostar ou não deles, mas não vai poder dizer que viu antes coisa parecida, porque a arquitetura é invenção. Às 11h30 do dia 21 de abril de 1960, ocorreu a primeira sessão solene do Congresso Nacional. O Congresso, desde então, abriga toda a diversidade cultural do Brasil, cada pedacinho do país representado por deputados e senadores. A Câmara dos Deputados tem formato de concha virada para cima, como uma antena feita para captar as propostas de toda a nação por meio dos 513 deputados que legislam na casa. O Senado Federal é como uma concha virada para baixo. É lá onde são debatidas as propostas no intuito de filtrar as melhores soluções para o país. Cada forma do Congresso Nacional
Nacional reflete a cidade planejada, nas tesourinhas, nos eixos que cruzam Brasília, na forte cultura popular do Distrito Federal. Brasília e o Congresso Nacional merecem parabéns e muitos anos de vida próspera. Parabéns! Bom, a construção de Brasília. Muito antes de se iniciar a construção de Brasília, em 1956, já se pensava em fundar uma cidade no centro do Brasil para ser a capital do país. Quando Juscelino Kubitschek tornou-se presidente, encomendou o projeto da futura capital. Assim surgiu Brasília, uma cidade diferente, de arquitetura incomum, cujo desenho tem o formato de um avião. Pessoas de todo o país, especialmente do Nordeste, trabalharam duro na construção e no dia 21 de abril de 1960, Brasília foi inaugurada. Olha aí, vocês podem ver a planta, né? Olha lá, o projeto inicial da cidade de Brasília, feito pelo urbanista Lúcio Costa, denominado Plano Piloto. E aqui embaixo a Catedral Metropolitana Brasília, Distrito Federal. Agora nós vamos para a atividade 1 da página 134, que vai ficar como tarefinha para vocês, já que nós vamos ter nosso joguinho hoje, né? Então, olha lá. 1. O que caracteriza a paisagem da zona urbana? Nós falamos lá no início, né? São as casas, são os prédios, as pessoas, os carros, etc. 2. Observe as imagens e responda as questões. Olha lá. Número 1, 2, 3 e 4. Qual delas representa uma paisagem urbana? Justifique sua resposta. O que é uma paisagem urbana? Uma paisagem urbana é a paisagem de uma cidade, né? B. Essas imagens, quando observadas em sequência, revelam uma história. Que título você daria a ela? Olha lá. Primeiro uma paisagem rural, depois uma paisagem já com algumas casinhas, aí a terceira com mais algumas casinhas e alguma coisa, e a quarta nós já temos uma imagem não mais de uma zona rural, né? Então pensem num título para vocês darem e coloquem aí embaixo, tá bom? Um beijo, daqui a pouco a gente se vê no vídeo. E nossa aulinha continua amanhã.